Êxodo capítulo 15. Verso de número 26. Nós estamos aqui no tempo, na Bíblia, em que o povo de Israel passou o Mar Vermelho e eles estão muito felizes, né? A bênção traz felicidade, não é? Quando a gente recebe uma bênção de Deus, a gente fica feliz, alegre, conta, fala, não é? Quando a gente é abençoado, a gente quer contar para as pessoas o quanto Deus nos abençoou, o quanto nós somos abençoados, né? O quanto nós recebemos de Deus, e o povo estava feliz aqui. Miriam dançava com as mulheres, e aí tem uma palavra no verso de 26 que diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos, os seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja que Deus dá uma promessa gloriosa. O povo está saindo do Egito, e quem saiu do Egito não saiu enfermo. O povo saiu curado, o povo saiu rico, o povo saiu abençoado, o povo saiu do Egito muito cheio de riquezas, e agora o Senhor dá uma ordem, e a ordem não é difícil. Deus pede coisas simples. Vou repetir o que disse agora há pouco. Deus não nos pede coisas difíceis. Deus nos pede coisas simples. E é por isso que a gente se enrosca tanto para obedecer. Porque quando você vai num beiro, quando você vai num terreiro, eles fazem aqueles pedidos. Muitas vezes a pessoa tem que sair correndo atrás de coisas específicas. E aquela lista é enorme de coisas com marca e a cor certa. Eu não é, tem que ter a cor certa. Estou perguntando para ela, que ela sabe. Era, né? Era, né? É tudo com marca, é tudo. Então vem aquela lista, a pessoa sai correndo, a pessoa faz direitinho, procura. A galinha tem que ter 4 penas azul, 3 penas preta, 2 penas amarelas, e a pessoa vai atrás e faz. Mas Deus, eles pedem coisas tão simples, e aí a gente se enrosca para obedecer. Porque Deus não faz isso conosco, porque a gente é filho. Para o diabo a gente é cavalo, mas para Deus a gente é filho. E quem é filho, irmão, o Senhor, ele trata como filho. E ele dá ordens simples. Você, por exemplo, não fala para o teu filho que ele tem que subir na janela do 12º andar para limpar a janela, a vidraça. Você fala. Pois é, tenho certeza que não fala. Mas a gente não pede as coisas difíceis para os nossos filhos, ainda mais no nosso tempo. A gente não deixa nem lavar uma xícara. Afinal de contas, vai cair as mãos da criatura se ela lavar uma xícara. Problema, mas a gente não pede coisas difíceis para os nossos filhos, assim como Deus não pedia coisas difíceis para os seus filhos. O que ele pediu? Se ouvires atento à voz do Senhor, e que glorioso! Deus falava com o povo, Deus falava com Moisés cara a cara, Deus trazia ordem, as pessoas ouviam a voz de Deus lá no monte, algo glorioso. Se ouvir, dá ouvidos à voz do Senhor. Fizer o que é reto aos seus olhos, será que pedir para uma pessoa não se prostituir, não beber, não roubar, não matar, não adulterar, não se envolver com coisas erradas, será que isso é tão ruim assim? Será que isso é errado? Pois é, o Senhor falou, faz o que é reto diante dos meus olhos. O que Deus queria? Deus falou claro em Êxodo capítulo 20. Ele vai falar, claro, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, não servirás os teus deuses, não farás para ti imagens de escultura, honra teu pai e tua mãe, não adultera. Uma lista tão simples de coisas que traz proteção, de coisas que nos guarda, porque uma pessoa quando se envolve com pessoas erradas, ela pode ter consequências sérias e graves. Mas Deus não pede coisa difícil, Deus pede coisa simples. Faz o que é reto aos meus olhos, inclina os teus ouvidos aos meus mandamentos. O que tem de difícil nisso?
os seus mandamentos, guardar os seus estatutos. A Bíblia diz que a lei do Senhor não é pesada, não tem nada de pesado em servir ao Senhor. Como eu já disse outro dia, nós não somos escravos, nós somos livres. Livres. Nós somos livres, irmãos, livres. O que ele vai fazer? Se a gente fizer isso, que são coisas simples, não são coisas difíceis, não são coisas que não é possível a gente fazer, o que Deus vai fazer? Olha, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito. O povo do Egito teve mosca, rã, teve água transformada em sangue, chagas pela pele. O povo do Egito sofreu muitíssimo. O Senhor está falando, olha, vocês não vão sofrer nada disso. Se vocês derem ouvido ao que eu falo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, porque os meus mandamentos do Senhor não são pesados. Então Deus não estava pedindo nada que fosse difícil. Ele estava dizendo, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A palavra aqui é Jeová Rafá, que a gente escuta tanto na igreja, até cantamos, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá. Aqui a palavra é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Você vai dizer, pastor, mas hoje em dia a gente nem precisa tanto da cura de Deus. A ciência está tão avançada, né? Os avanços da medicina. Se fazem hoje cirurgia sem corte. Se fazem hoje, troca célula aqui, coloca célula ali, arranca a pele daqui, coloca a pele lá. A gente está vivendo em tempos, irmão, em tempos de muita tecnologia, o avanço da ciência. O livro de Daniel fala que nos últimos dias haveria um avanço da ciência. Hoje, irmão, para morrer demora. Por quê? Porque os recursos da medicina são muitos recursos. Mas tem algumas doenças, irmão, que ainda que acha bons psicólogos, está difícil de serem curadas. E você já sabe do que eu vou falar. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Feridas da alma. Traumas do passado. Tem gente que não sabe. Sabe? Traumas do passado. Doenças inesperadas. Eu estava com saúde ontem. Ontem mesmo eu vi a reportagem. A mulher morreu envenenada e a irmã dela falou assim, mas ela tinha muita saúde, ela nunca ficou doente. Para ela morrer, precisar envenenar ela, não é? Então, podem aparecer doenças inesperadas, às vezes diagnósticos assustadores, o médico diz coisas que assustam, né? Então, a Bíblia nos revela que Deus aqui, ele se apresenta para nós. Se a gente der ouvido, se a gente obedecer, ele se apresenta para nós como Jeová Rafá. A cura, irmão, não é apenas algo que Deus faz. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus da cura. É o Senhor que sara. O nome de Deus, no nome de Deus há cura. Por acaso, você fica muito feliz se um filho teu ficar enfermo? Você se alegra? Por que você acha que Deus se alegra de alguém ficar enfermo? De um filho dele ficar enfermo? Por que você acha que essa é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus que essa pessoa passe por isso. Vontade de Deus não é essa. Aqui nós estamos com o pé nessa terra e algumas coisas a gente passa porque estamos com o pé nessa terra. Mas desde o Antigo Testamento, irmão, Deus se revela como aquele que restaura. Agora eu acabei de ler lá no deserto, ele sarou todo mundo. Acabamos de aprender sobre Naamã. Era vontade de Deus que Naamã fosse curado. Era vontade de Deus que Naamã fosse sarado, irmão. Essa é a vontade de Deus. Ainda que o método podia parecer muito estranho, mas era a vontade de Deus. E Deus age do jeito que ele quiser. Jesus gosta no chão e passa lodo. Jesus põe a mão, outros ele não pôs a mão, outros ele curou de longe, nem foi lá, só foi uma palavra. Deus faz do jeito que ele quer. É que, como eu já disse, a gente tem que receber o presente e receber o milagre do jeito que a gente quer. Nós estamos acostumados que as coisas têm que ser do jeito da gente. Deus não faz as coisas do jeito que eu quero. Bem que eu gostaria. Mas eu gostaria. Mas Deus não faz do jeito que eu quero. Ele faz do jeito que ele quer. E
muitas vezes, se vem uma situação assustadora, aquieta seu coração, porque Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Jesus não apenas ele ensinou enquanto ele esteve aqui, ele curou. Os cegos viam. Jesus disse: Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver, veja. Simples. Simples, irmão. Simples. Se hoje alguém entrasse aqui cego e a pessoa voltasse a enxergar aqui dentro da igreja, meu Deus do céu. Ia ser um auê, né? Mas Jesus, para ele, ver era coisa simples. Por quê? Porque essa é a vontade dele. Que as pessoas sejam curadas. Os coxos andavam, não, levanta, toma tua cama e anda, vai. Não pegues mais, para que não te suceda coisa pior. De forma simples. Os leprosos eram purificados. Curava 10, só um agradecia, mas está tudo certo também, ele curava os 10. Porque essa é a vontade dele. Jesus veio para curar, Jesus veio para curar. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Porque essa é a vontade dele, curar, irmão. Essa é a vontade dele. Os mortos ressuscitavam. Lázaro, de 4 dias morto, sai para fora. A viúva de Naim vem chorando, desesperada, viúva, só tinha um filho, mas Jesus estava lá no encontro do caminho, estava ali junto, pronto. Menino, levanta, segura a mão do menino, ele levanta, ele volta para casa com a mãe. É assim, irmão. Deus não mudou, Deus não mudou. Deus permanece o mesmo Deus. Quem mudou fomos nós, então somos nós que mudamos. Somos nós que mudamos. E por que Deus cura, irmão? As curas que Deus faz. Se Deus te curar, irmão, vai revelar o quê? Que Ele tem compaixão de você. Porque afinal de contas, merecer a gente não merece nada, não é verdade? Mas Deus tem compaixão de nós. Deus tem misericórdia de nós, irmão. E é por isso que Ele faz. É para mostrar o poder dele. O poder, Deus não perdeu o poder, meu irmão. Nem o diabo. Nem o diabo. Eu garanto para você que ele nunca teve tanto poder. E sabe por quê? Porque as pessoas estão dando oportunidade para ele fazer o que ele quiser. O poder de Deus, para ver que o reino de Deus está em ação aqui na terra. Logo isso vai acabar. Porque Jesus veio buscar a igreja. E a igreja será arrebatada. O Espírito Santo, meu amigo Consolador, será levantado dessa terra. Nós vamos tudo embora daqui. E glória a Deus e aleluia. A cura começa na fé. Abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, um texto bem conhecido. Um texto bem conhecido de todos nós. Na verdade, eu ia falar só dela hoje. Mas aí eu decidi começar pelo povo de Israel, depois vou para Jesus, para ver que Deus não muda, Deus não muda, para você ver que Deus não muda. Ele é o mesmo, quem mudou foi ele, você que mudou, não foi Deus. Ele continua do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma mão estendida. É que a gente não estende a nossa, porque ele está com a mão dele estendida. Marcos capítulo 5, verso 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. 12 anos sofrendo, socialmente excluída. Por quê? Porque as pessoas com lepra, com hemorragia, eram excluídas da sociedade. Pensa que era como hoje, não. As pessoas eram excluídas. Mas ela decidiu tocar em Jesus, mesmo com todas as dificuldades. Irmão, ela estava doente? Estava. Ter fé não é negar a realidade. Não, estou doente. Só que qual que
sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só se move pela fé e o justo vive da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não recebe nada de Deus sem fé. A gente precisa crer na sua palavra, crer na sua direção. A fé nos move na direção do milagre. Ainda que ele não venha embrulhado do jeito que eu quero. Ainda que ele não venha na hora que eu quero. Mas a fé me leva, me move em direção ao milagre. Existem, irmão, alguns tipos de cura. Primeiro, a cura física, que é essa que todo mundo conhece. Quem é que já foi curado de alguma doença física? Deixa eu ver, levanta a mão. Você sabe o que é ter uma cura física, né? Aí tem a cura emocional, né? Isso é mais difícil de curar. Mais difícil, sabe por quê, irmão, que é mais difícil de curar as coisas emocionais? Porque não aparece. Não aparece. Tem gente que disfarça muito bem. Não aparece. Ele não sabe. Mas Jesus disse no Salmo 147, no verso 3, o Senhor sara os quebrantados de coração. Mas como eu já disse 1000 vezes, 1001, só posso ser sarado se eu reconheço que estou enfermo. Quando eu achar que eu sou um cara, não sou sarado. Tenho que reconhecer. Eu sou orgulhoso, sou mentiroso. Sou perdoo. Deus sara isso. Deus sara as doenças emocionais. Deus sara as doenças emocionais. Muitas pessoas estão fisicamente muito lindas. Os músculos estão crescendo. A cintura está afinando. O pescoço e os procedimentos estéticos. As pessoas estão ficando lindas. Ora, é as canetas que emagrecem. De para outro, está todo mundo magrinho, chique. Algumas injeções apenas na face, está tudo esticadinho. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, ela fala, a gente não é feia, a gente é pobre. Se a gente tivesse dinheiro, a gente ficava lindona. A colega que trabalha comigo fala isso. A gente não é feio, a gente só não tem muita grana, né? Pobre, não, a gente não tem muita grana. Não é? Mas hoje, se você tiver um pouquinho de dinheiro, você fica bonita, mas fica bonita. Está com 70 anos, parece que tem 30. É assim? Então tá linda. Vai conversar 2 minutos, tá podre. Podre. Gente que nasceu no azedo, vive azedo, não andar. Podre. Deus, eu reconheço, Senhor, tem poder nessa área. As doenças emocionais, doenças da alma, doenças da alma. Teve tanto psicólogo, consultórios cheios, e as pessoas chegam lá muito lindas. Você olha, essa pessoa não se está doente. É, não é mesmo? É igual Jesus disse aos fariseus, sepulcros caiados por fora, tem até mármore do melhor, mas por dentro
enterrou há pouco tempo, pede. Jesus ele é poderoso para curar o corpo, da alma, a maior enfermidade, a mais séria, a mais grave, a enfermidade mais grave que existe, está em Isaías 53. Estão enfermos espiritualmente. E aí ficou pior ainda, sabe? Porque está moído por fora, repaginado, doente da alma e vai para o inferno. Aí vai ficando de fundo bem bonito. Fica bem arrumado. Mas vai morrer no inferno, não tem beleza nenhuma. O Hades, uma beleza, a choro, pranto, ranger de dentes. É isso que tem no inferno. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Eu creio no poder da cura, a cura física. Eu fui curada fisicamente. A cura das emoções. Estou sendo curada todos os dias. E a cura do Espírito já faz 44 anos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Diga, eu já fui sarado. Quem é rei fala, Deus não vai te curar, ele já te curou. Fica pedindo cura não, porque ele já te curou. Estende seu braço da fé e só receba. Receba a cura. Receba a cura. Meus feridos de Jesus, nós já fomos curados. Curados do pecado. Também curados da crucificação. Curados da separação. A crucificação de Cristo. Toda a separação de Deus. Que era a nossa maior doença. Está separado de Deus. A condenação eterna. Ele nos curou de tudo isso. Aí você pergunta, mas você conta a cura não tem. Quando a gente ora, quando a gente confia e a cura não tem. Tem um exemplo disso na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Verso 7. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele orou 3 vezes, e Deus não removeu o espinho na carne. Eu não vou entrar aqui. A maioria das pessoas acredita que é uma enfermidade, apesar de não. Mas segue lá, independente do que fosse. Ele orou 3 vezes, e Deus não concedeu. Mas tem algo ainda mais glorioso aqui, sabe? Ele disse, a minha graça te basta. Nem sempre Deus resolve o problema. Nem sempre Deus resolve o problema. Mas tem algo precioso. Não resolve o problema. Mas Ele sustenta no meio do processo. Olha a graça te basta. Qual foi até o fim? Até o fim, segundo o Senhor. Um espinho na carne. Até o fim. Lá no fim, dentro de uma masmorra, salubre, aguardando a sua sentença de decapitação, ele vai dizer: combati o bom combate, pegarei, guardei a fé. Milagre, irmão, não é apenas quando Deus muda as circunstâncias. Milagre também é quando Ele nos fortalece para passar pelas circunstâncias.
isso que é milagre. Para mim, milagre é isso. Quando no meio da dificuldade você ora e a resposta não vem. Mas você consegue passar. Porque passa. Não, tudo passa. Escute bem. E você vigia. Porque passa, mas muitas vezes as circunstâncias, as consequências vêm. Então, permaneça na fé. Como é que você vai buscar a cura divina, irmão? Tiago, no capítulo 5, verso 14 e 15, olhe com fé. Confie que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é Deus, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Você entregou sua vida a Ele, aí você tem que morrer enfermo, Ele te ajuda no processo. Como eu já falei, todo dia para vocês, subiu do inferno, morreu com o corpo completamente tomado pelo câncer. Mas morreu glorificando Deus. Ajudou no processo. Permaneça em comunhão com Deus. Quando briga com isso. Permaneça em comunhão com Deus. Persevere. Deus continua sendo Deus quando Ele cura. Deus continua sendo Deus quando Ele sustenta. Deus continua sendo Deus quando Ele responde diferente do que você espera. Ainda que o seu milagre não venha bem empacotado. Não venha no pacote que você quiser. Às vezes ele vem até num pacote que assusta. Persevere. Deus disse, eu sou o Senhor que te salva. Eu sou Jeová Rafa. Deus está vivo. Ele está vivo. Ele cura os corpos, o corpo, Ele cura a alma, Ele cura relacionamentos, Ele cura histórias. Deus cura histórias. Por mais tenebrosa que ela seja. Por mais suja que ela seja. Deus cura histórias. Quem sabe hoje você não precisa de uma cura? Quem sabe você não está enfermo, está lá na sua madreira, está lá no hospital, hospitalizado, enfermo? Quem sabe você não está no hospital, mas precisa de uma cura? Quem sabe você não precisa de uma cura emocional? Ou algo ainda maior? Você já entregou sua vida a Jesus? Ou você serve a Deus porque a sua mãe serve? Você serve a Deus porque seu marido serve? Sua esposa? Você serve a Deus por ele? Já entregou sua vida a Jesus? Você tem certeza que você é um salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se morresse agora, você tem certeza que você é um salvo? Agora, se o Senhor te levar daqui a 2 minutos, se chegar o seu dia de entrar pelos portões celestiais, você tem certeza que vai entrar pelos portões celestiais? Porque aqui a Bíblia diz, é, 80, que passar disso em fado canseiro, só um tempo, você tem 2, daqui a pouco você já tem 70, o tempo passa rápido, mas passando daqui, tem uma eternidade para viver. E não se engane, porque não tem purgatório, não tem outra chance, a gente só tem essa chance. Ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso um juízo. Passou daqui para a morte. E se tem uma coisa que é democrática, é a morte. Veja que morrem famosos, morrem não famosos. Steve
Jones morreu de câncer de pâncreas. Meu cunhado também. Ninguém sabe que o Zé morreu de câncer. Morreu. Os famosos morrem, os não famosos, todos. É democrático, a morte é democrática. Qual é a diferença, então? A diferença está em onde vamos passar para a eternidade. Não, pastora, fique em paz, porque a minha mãe me ensinou que eu vou morrer e vou voltar aqui. Muitas vezes. Até a minha alma ficar purificada. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez só e acabou. Vai morrer mais do que uma vez, nem vai voltar aqui, não vai voltar aqui. A Bíblia diz que isso não existe, que não existe. Espíritos, o espírito vai seguir o juízo. O céu ou o inferno. Você precisa decidir hoje onde você quer ir. É hoje que decide. Pastor, eu sou crente faz 30 anos. Tem crente de 30 anos que se não vigiar vai para o inferno. Salvação não é definitiva. Podemos perder a salvação, pastor? É claro que podemos. E perseverar até o fim. Será salvo. É até o fim. É até dizer, combati o bom combate, bater a carreira e perder a fé. Não importa se você é muito rico, muito famoso, ou você é só um Zé. Não importa, meu filho. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Os que morreram sem Cristo, os que morreram com Cristo. Todos nós. Naquele dia, talvez você vai dizer, mas em teu nome? Eu sou demônio? Em teu nome eu curei enfermos? Eu acho que vai ser a frase mais horrível que você vai ouvir no mundo. Você já deve ter ouvido coisas horríveis. Pelo menos eu ouvi. Coisas horríveis. Mas tem uma frase que vai ser a frase